Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo como sempre a sua audiência no Brasil e em qualquer parte do mundo, e lembrando que você vai ter aqui as notícias desta semana e também das semanas anteriores. Destaque aqui no Brasil é o novo PAC, que vai investir R$1 trilhão em todo o Brasil. E também você vai ter outras informações do seu dia a dia, das utilidades que você utiliza aqui no Brasil. Porque, inclusive, o FGTS Digital começou o seu período de teste, sendo importante que você acompanhe para saber aí quais serão as novas mudanças e também aplicações do FGTS. Teremos também na parte de turismo e entretenimento o Museu do Mar, que apresenta para nós a história do Piauí. Tudo isso e muito mais nesta edição do Tele Brasil Notícias. No ar, Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Tele Brasil Notícias falando do novo PAC, que vai investir R$1 trilhão em todos os estados do Brasil. Esse gasto, inclusive, vai ser em investimentos que acontecerão no país. E a novidade, justamente, é que é a aplicação dos recursos em áreas como a questão do transporte, que é muito importante, energia e também na parte de infraestrutura urbana, que deve, inclusive, priorizar a questão da sustentabilidade. Mas vamos acompanhar com mais detalhes esta informação. O investimento do governo federal será de 371 bilhões de reais. Além dos recursos da União, o programa também vai contar com verbas de estatais, como a Petrobras, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O novo PAC vai ser dividido em 9 eixos: inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e defesa. De acordo com o governo federal, o principal objetivo do programa é gerar emprego e renda e reduzir desigualdades sociais e regionais. Estamos falando de empregos vinculados a essas obras e ações do PAC. 4 milhões de postos de trabalho gerados e articulados com essas obras. Investimento público atrai investimento privado. E os países que mais investem são os que o PIB mais cresce e que geram mais emprego e renda. Uma das principais novidades do programa é o incentivo a projetos de geração de energia limpa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um plano de transformação ecológica dentro do PAC, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Com o plano de transformação ecológica nasce uma nova maneira de pensar, de governar e de empreender, de viver e de agir ecologicamente, para que o desenvolvimento econômico e social caminhe de mãos dadas com a preservação ambiental. Na primeira etapa, o novo PAC vai priorizar obras paradas que foram propostas pelos ministérios e pelos governadores. A partir de setembro, serão lançados editais que somam mais de 130 bilhões de reais para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios. Ao assinar o decreto que cria o PAC, o presidente Lula afirmou que o programa terá um mecanismo de gestão e acompanhamento por toda a sociedade e destacou o potencial do projeto para o desenvolvimento do país. Um novo programa com sustentabilidade e obras que devem impactar diretamente a vida do cidadão. A nova versão do PAC selecionou projetos de infraestrutura nos 26 estados e no Distrito Federal. O programa promete investir R$1 trilhão e 400 bilhões de reais até 2026 e outros 300 bilhões de reais a partir de 2027 com obras em andamento. Na prática, o Estado volta a ser indutor, como disse o presidente Lula, com benefícios para o cidadão, geração de emprego e renda. E algumas dessas políticas públicas, por exemplo, serão baseadas em dados do Censo da Favela, que serão divulgados pelo IBGE nas próximas semanas, como adiantou a ministra do Planejamento, Simone Tebet.
No PAC, a prioridade serão as obras paradas, mas também novos projetos em todo o país. Lembrando que o PAC foi criado pela primeira vez em 2007 pelo governo Lula, mas esta nova versão abrange inclusão digital, transição energética, ciência, tecnologia, educação e saúde. Eu preparei uma reportagem explicando esses pilares do novo PAC. Vamos acompanhar. Que vai investir. O novo PAC vai ser guiado por 9 eixos de investimento para destravar obras em todo o país. Cidades sustentáveis e resilientes será o eixo com maior investimento, 610 bilhões de reais. Recursos para a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e combate a enchentes. Para a transição e segurança energética, são 540 bilhões de reais que vão universalizar o atendimento no Nordeste e em comunidades isoladas na Amazônia Legal. No eixo transporte eficiente e sustentável, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, modais fundamentais para a economia do país, devem receber investimentos de 349 bilhões de reais. O PAC está dentro do plano de transição ecológica. Poder desenvolvimento e sustentabilidade dentro do lançamento do novo PAC, isso já é um ganho inimaginável se pensarmos que até bem pouco tempo, não só o Brasil, a América Latina, mas o mundo inteiro tinha uma perspectiva puramente desenvolvimentista. O novo PAC também prevê investimentos em defesa. São 53 bilhões de reais para equipar Exército, Marinha e Aeronáutica. Na educação, 45 bilhões de reais para a construção de creches, escolas de tempo integral, além da modernização e expansão de institutos e universidades federais. Também está prevista a revitalização das bacias hidrográficas no eixo Água para Todos, com recursos de 30 bilhões de reais. Mais importante do que a obra é o que esta obra depois vai propiciar a cada cidadão e cidadã. Principalmente quando estamos falando de saúde, de educação, de redução de custos para o país, com a melhoria da infraestrutura logística e a redução dos custos de produção e aumento da capacidade competitiva do Brasil internacionalmente. Em saúde, 31 bilhões de reais serão usados para a construção de novas unidades básicas, policlínicas, maternidades, compra de ambulâncias, além de investimentos em vacinas e acesso à telesaúde. Com a inclusão digital e conectividade, o governo prevê 28 bilhões de reais para expandir a cobertura do 5G, levar internet a todas as escolas públicas e 4G a rodovias e regiões remotas. E, por fim, infraestrutura social e inclusiva, com investimentos de 2 bilhões de reais em espaços de cultura, esporte e lazer. Além desses recursos, o novo PAC também vai reservar 136 bilhões de reais para custear projetos prioritários por estado e municípios. Pelo novo arcabouço, nós podemos entrar com 60 bi ano, que são os 240, mas, lembrando, aqueles gastos obrigatórios da educação e da saúde em forma de investimento de realizações que foram computadas também. O teto foi absolutamente respeitado pela equipe da Casa Civil à luz do novo arcabouço fiscal. Do total de investimentos do PAC, 371 bilhões serão do Orçamento Geral da União. 343 bilhões de reais de empresas estatais, como a Petrobras. E o maior volume, 612 bilhões de reais do setor privado. Com as obras definidas e o recurso previsto no orçamento, o governo agora quer apresentar o novo PAC em todos os estados brasileiros e atrair investimentos internacionais. Vamos falar agora da questão de empregos, porque o agronegócio responde por 27% dos empregos no país. Isso é uma informação da Confederação da Agricultura e Pecuária, que revelou justamente 28 milhões de pessoas que estão vivendo do agronegócio somente aqui no Brasil. Souza mostra com orgulho os 63 tipos de folhagens que produz no Distrito Federal. O sustento dele sempre esteve ligado ao cultivo da terra. Eu vim da Bahia há uns
28, 30 anos atrás e cheguei aqui trabalhar como funcionário e hoje eu trabalho para mim mesmo. Orlando emprega 12 funcionários que fazem parte dos mais de 28 milhões de trabalhadores do agronegócio no Brasil. O número representa 27% do total de empregos no país. O melhor resultado desde 2012, quando o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada começou a fazer o levantamento, que agora tem parceria com a CNA. O mercado de trabalho do setor cresceu em comparação ao primeiro trimestre de 2022. A maior expansão foi na área de agroserviços. Também houve aumento de funcionários com carteira assinada e da presença feminina no campo. A gente também tem um trabalhador mais qualificado, a gente tem um trabalhador com maior grau de instrução, maior escolaridade. O agronegócio vai além da agropecuária, para além de dentro da porteira. Ela também inclui a parte de insumos e a parte de agroindústria e agroserviços. Além disso, a gente também contabiliza aquela produção que é feita para o autoconsumo, ou seja, aquele produtor que produz para o consumo próprio e de suas famílias. Saúde. Vamos agora falar de saúde. O Ministério da Saúde, inclusive, lançou a campanha nacional de multivacinação. Aliás, é uma coisa importante, porque é um novo momento desta campanha que procura atingir toda a população brasileira. É a multivacinação. Ela realmente iniciou-se em fevereiro, porém, agora está sendo ampliada. E tem uma função de retomar as altas coberturas vacinais no país e impedir a volta de doenças que, inclusive, já estão eliminadas. Inclusive, a questão de crianças, jovens até 15 anos, devem atualizar a sua imunização. E para isso, o Ministério tem as suas equipes de saúde que estão percorrendo todo o Brasil para justamente ajustar esta estratégia de vacinação, de acordo em uma coisa importante com a realidade de cada local. Lembrando que serão investidos mais de 150 milhões de reais e esta mobilização também vai ter aí o dia D da multivacinação que acontecerá em 19 de agosto e inclusive para que se comunique com as crianças mais diretamente, a campanha está apostando no perfil do Zé Gotinha, aquele das redes sociais, né? E com a abertura, inclusive, da etapa nacional, todos os imunizantes que estão previstos, inclusive no calendário, para esta faixa etária, estamos falando aqui da criança, né? Estão disponíveis ao público nos locais e horários, inclusive, que são informados por cada município. As equipes do Ministério da Saúde vão percorrer todo o Brasil para ajustar a estratégia de vacinação de acordo com a realidade de cada local. Serão investidos mais de 150 milhões de reais. A imobilização ganha o dia D da multivacinação, em 19 de agosto. Para se comunicar com as crianças, a campanha aposta nos perfis do Zé Gotinha nas redes sociais. Com a abertura da etapa nacional, todos os imunizantes previstos no calendário para essa faixa etária estarão disponíveis ao público e nos locais e horários informados por cada município. Vamos falar então do FGTS Digital, que começa o seu período de teste. Justamente, ele vai entrar em fase de testes ainda neste mês de agosto e já deve estar totalmente operacional em torno de janeiro do ano que vem. É uma plataforma que vai, inclusive, reduzir aquelas falhas no sistema de cobrança e também de pagamento. E, de um outro lado, procurando agilizar o atendimento ao município e facilitar com isso a prestação de contas. O governo federal já digitalizou 89% de seus serviços. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, são mais de 4.100 ferramentas que solucionam problemas do dia a dia do cidadão num clique e geram uma economia anual de mais de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora chegou a vez do FGTS Digital. O sistema vai gerenciar o recolhimento e depósito de valores, facilitar a correção de falhas e reduzir erros contábeis. É uma plataforma digital que traz funcionalidades e ferramentas para transformar, aperfeiçoar
processos que foram estabelecidos há décadas e que não eram mais capazes de atender satisfatoriamente à realidade atual. A fase final de avaliação do FGTS Digital começa no próximo dia 19. 13 empresas que englobam 43 milhões de trabalhadores vão participar dessa etapa para apontar dificuldades ou erros encontrados. A empresa de construção civil de Felipe Fonseca é uma das voluntárias. Para ele, o novo sistema vai remodelar a administração de pessoal. A gente tira o pessoal do operacional e traz ele mais para a posição mais estratégica, onde eles vão passar a estudar, entender mais o processo. A partir de agora, a gente consegue montar uma forma mais estratégica e direcionada para atender as legislações. Esse outro empresário do setor contábil possui uma carteira de 70 empresas. Também só vê vantagens na digitalização do fundo de garantia. Se eu estou lidando com uma empresa que de repente não tem um fluxo de caixa regular, algumas guias de FGTS não ficaram pagas, então eu tenho que retransmitir essas informações para eu gerar as guias tão somente daquele trabalhador. Com a nova plataforma do FGTS, já com as informações transmitidas daquele trabalhador, eu vou ter condição de clicar nos débitos tão somente daquele trabalhador, apuro aquela guia e mando a empresa já pagar e fica muito mais fácil para todo mundo essa questão. Além de gerar uma economia para o empregador e benefícios para o trabalhador, a digitalização do FGTS vai gerar uma economia aos cofres públicos de 180 milhões de reais por ano, recursos que poderão ser revestidos em políticas públicas, como, por exemplo, de habitação e infraestrutura. Ele pode ser traduzido em políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, recursos para financiamento de projetos de infraestrutura, de saneamento, enfim, habitação, mas também ele pode ser revertido, ele vai seguramente influenciar no lucro líquido do Fundo de Garantia que é distribuído aos correntistas ano a ano. Então, é um benefício para o conjunto do sistema que se envolve em relação ao Fundo de Garantia. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Muito bem, no assunto dia a dia, vamos falar sobre administrar-se tarefas e a prioridade no longo do dia, né? Como é que nós podemos fazer isso? E isso envolve, entendemos que precisamos administrar o nosso tempo. E isso nos deixa preocupados porque temos que ter uma boa gestão das atividades que irão acontecer ao longo daquele dia. Isso pode facilitar a vida do profissional. E é com muita coisa para fazer que a gente acaba, às vezes, se perdendo sem saber o que fazer primeiro. Mas vamos entender nessa matéria algumas orientações bastante importantes. Quem nunca desejou que o dia tivesse mais do que 24 horas? Ou acha que o horário disponível é insuficiente para as tarefas do dia? É possível que a percepção da falta de tempo possa ser corrigida com uma melhor gestão das tarefas. Você precisa entender que tudo são pequenas tarefas, desde realizar um telefonema, responder um e-mail, fazer uma ligação para alguém para resolver um problema, o pagamento de alguma conta, reservar um tempo para estudar. Tem coisas que são mais rápidas, mais velozes, tem coisas que são mais demoradas. E a gente costuma fazer as coisas, começando o dia, olhando para o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que está na nossa frente, e aí que está o erro. Você precisa colocar a tua energia primeiro nas coisas que são mais importantes. Então, classificar essas tarefas é fundamental para que o teu dia possa acontecer não com mais velocidade, mas que as coisas mais importantes andem. Esse é o ponto. Charles Tokarski é empresário e sempre lidou com o desafio de selecionar as tarefas relevantes do dia. Com a experiência de 20 anos de gestão, aprendeu algumas rotinas que lhe ajudaram a gerir melhor o trabalho, que ele registrou em livro. Ele descobriu que no cotidiano ou nos negócios, a gestão do tempo é o elemento central. Gerenciamento do tempo é um dos principais fatores aí que fez com que eu conseguisse evoluir não só na carreira, mas como na empresa. Saúde.
Pois é, novamente falando de saúde, vamos falar aí da Caixa Econômica, que baixou os juros de financiamento de cadeiras de rodas e também das próteses para aquelas pessoas com deficiência. Então é importante entendermos que, a partir de agora, as pessoas que utilizam cadeiras de roda e têm aí também prótese ou mesmo aqueles aparelhos auditivos, elas têm direito e poderão financiar as compras desses bens com juros muito mais baratos. O dinheiro, inclusive, ele poderá ser usado para a adaptação de imóveis e até mesmo de veículos. Vamos acompanhar com mais detalhes essas informações que é bastante importante. Diagnosticado com microcefalia, o João Gabriel, de 10 anos, precisa dos cuidados da mãe, a dona Maria Regiane. A família, que mora em Chapuri, interior do Acre, usa uma cadeira de rodas improvisada. Essa cadeira já foi uma doação, mas que ele necessita de uma cadeira mais adaptada devido ao desacompanhamento que eu faço com ele na Fundação Hospitalar, na capital do Acre, e para as outras necessidades deles também e para o melhor conforto dele. Segundo o IBGE, no Brasil são quase 19 milhões de pessoas com deficiência, quase 9% de toda a população brasileira a partir de 2 anos de idade. Ainda há muitos desafios a serem superados para melhorar o acesso e direitos dessa população, mas uma iniciativa do governo pode ajudar quem tanto precisa. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para financiar cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. O crédito também pode ser usado para financiar a adaptação de imóveis e de veículos. São equipamentos de R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo. Com juros mais baratos que os de mercado, a taxa de crédito é ofertada de acordo com a renda do correntista. Para quem ganha até 5 salários mínimos, a taxa será de 0,48% ao mês. Para a renda entre 5 e 10 salários mínimos, será de 0,6% ao mês e de 1,69% acima de 10 salários mínimos. Os valores podem ser financiados em até 60 meses. Não precisa ser exatamente a pessoa que está sendo a beneficiada. Qualquer pessoa, cliente, pessoa física, que queira comprar uma cadeira de roda ou algum aparelho de assistência assistiva aí, pode entrar com a linha de crédito. Só é importante falar que tem que ser uma loja credenciada e o pagamento é feito direto ao fornecedor. Vamos falar agora do ensino à distância, porque a procura aumentou em 500% nos últimos 10 anos. Essa é a realidade do mercado de educação. Inscrito em 10 anos o ensino à distância, o que é mais conhecido como EAD, ele tem um aumento proporcional a esse período, que corresponde a 500% no país. A modalidade ela tem se intensificado durante a pandemia e já é a queridinha de muita gente. Vamos acompanhar. Os horários flexíveis e modelos de aula, ao vivo e gravadas, são os pontos positivos do ensino remoto. Eu normalmente acordo cedo, vou para o estágio, depois do estágio normalmente eu gosto de assistir minhas aulas assim, no horário de descanso, após o almoço. Chego em casa, eu também estudo inglês, né? Assisto minhas aulas de inglês, após as aulas de inglês, assisto minhas aulas do curso de administração, no caminho também. Claro que a EAD tem alguns desafios e a interação com professores e colegas pode sofrer impactos. Por isso, para quem não abre mão de encontros presenciais, foi criado o modelo híbrido, que combina o melhor de cada formato. Pensamos em outra forma de ensino pós-pandemia, que é o ensino semipresencial. Ele já existia, o aluno ele pode optar então por estar aqui na universidade alguns dias e alguns dias realizar tarefas online no ensino EAD, o que facilita bastante também a vida do aluno quanto a comunhão com os professores, com a instituição de ensino. Nós temos a opção de marcar, nos encontramos aqui na biblioteca para estudar juntos, sempre que é possível, sempre que todo mundo consegue juntar em um dia só, né? Mas eu sinto falta, assim, daquele contato todos os dias com os colegas, mas, infelizmente, a gente tem que escolher, né? É no ensino superior que a EAD tem se destacado. Entre 2011 e 2021, a procura por cursos de graduação à distância aumentou 474%, de acordo com dados do Ministério da Educação e do Instituto Anísio Teixeira. Para essa geração mais jovem,
tão acostumada com o digital, faz todo sentido usar a internet para estudar. Perdemos tanto tempo na internet, assistindo dancinha, assistindo outras coisas, por que não usar esse tempo assistindo aula, né? Aprendendo alguma coisa? E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala que é nula a execução de cheque não apresentado previamente ao banco para pagamento. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é nula a execução de cheque que não foi apresentado previamente ao banco para pagamento. No caso julgado, a parte ajuizou a ação de execução de 4 cheques no valor aproximado de R$160 mil. A executada opôs embargos à execução, afirmando estarem ausentes os requisitos para a plena validade dos títulos executivos. As instâncias ordinárias não acolheram os embargos. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da executada. A relatora ministra Nancy Andrighi, com base na jurisprudência, destacou que o momento natural de realização do cheque é na apresentação, quando a instituição financeira verifica a existência de disponibilidade de fundos. Por essa razão, segundo a ministra, a apresentação é necessária quer diretamente ao banco sacado, quer por intermédio do serviço de compensação. Nancy Andrighi também ressaltou que na hipótese de emissão de múltiplos cheques, ainda que em virtude de uma mesma relação fundamental, cada um deles representa título executivo autônomo, ou seja, são negócios jurídicos unilaterais distintos, que não se vinculam entre si. Desse modo, segundo a relatora, o vencimento e a exigibilidade de cada cheque estão condicionados à apresentação ao sacado para pagamento, sob pena de nulidade ao menos parcial da execução. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar de exposições que estão acontecendo em todo o Brasil. Uma exposição reúne imagens do Carnaval da Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. O Palácio Tiradentes, que está localizado no Rio de Janeiro, ele está se transformando justamente num centro cultural. E nessa primeira exposição, então você, eu, como público, podemos admirar fotos expressivas do Carnaval Carioca. Aliás, a mostra aqui é uma idealização do fotógrafo italiano Riccardo Giovanni. Vamos observar. Enigmático, passando pelo sorriso genuíno até chegar à explosão de alegria. As expressões, captadas pelas lentes do fotógrafo italiano Riccardo Giovanni, fazem parte da mostra O Carnaval que Ninguém Vê, em cartaz no Palácio Tiradentes, no centro do Rio. Esta é a primeira exposição depois da reabertura ao público do prédio histórico, que funcionava como sede do Poder Legislativo do Estado. A ideia é aproximar a população da história do Legislativo pela visita guiada e também dar acessibilidade à cultura de forma gratuita. A mostra reúne 24 fotografias impressas em tecido. Os registros foram feitos ao longo de 8 anos na Marquês de Sapucaí, onde acontecem os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Embaixo de cada foto tem um QR Code que pode ser lido por meio de um aplicativo. Ao aproximar o celular, o espectador consegue ouvir o samba que estava tocando no momento em que a foto foi tirada. A gente hoje quis trazer também uma exposição que fosse também inovadora, né? Então, ter o samba enredo junto com a exposição foi algo que o artista ele queria realmente estar trazendo, né? De alguma forma que as pessoas pudessem pulsar
né, durante essa exposição. Além de captar a magia do carnaval, as imagens levam o público a refletir sobre a importância da festa para a economia e a cultura do país. Encanta, né? Por causa da impressão que elas passam para a gente acaba revivendo um pouco o carnaval, entendeu? Acho que a gente consegue sonhar, né? Visualizar aquele momento e sentir um pouco do que ele sentiu na hora de tirar cada foto. Então, eu acho que valoriza muito a exposição. Vamos aí também falar de datas comemorativas. 200 anos de Gonçalves Dias. Houve então uma semana desta comemoração desses 200 anos da data de nascimento de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que é um escritor e poeta e que deixou um grande legado, uma extensão de obras falando do Brasil e também da questão dos indígenas. Nossos povos que são, na realidade, originários. E também ele contou um pouquinho da exuberância da natureza brasileira. E, aliás, tem até um poema mais conhecido, que é a Canção do Exílio, escrito quando ele ainda estava estudando lá em Portugal. Vamos observar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823, onde hoje é o município de Caxias, no Maranhão. Filho de pai português e mãe parda, ele superou o preconceito até se tornar um dos maiores intelectuais de sua época. Chegou a ser rejeitado pela família da mulher que amava por causa de sua cor, o que se refletiu em muitos de seus poemas. Foi estudar em Coimbra, onde se formou advogado, e depois voltou ao Brasil. Morou por alguns anos na rua que hoje leva o seu nome, no centro do Rio. A figura de Gonçalves Dias é uma figura que se espraia para muitos aspectos da cultura nacional. Críticos como Antônio Cândido vão chamar o Gonçalves Dias do consolidador do romantismo brasileiro e que vira a figura em quem todas as gerações seguintes dos românticos no Brasil vão olhar em alguma medida. Gonçalves Dias foi poeta, escritor, jornalista e advogado. Um dos grandes autores do romantismo brasileiro. Mas nos 200 anos de seu nascimento, precisa ser revisitado e melhor divulgado, para que sua obra chegue nas novas gerações e seu nome não seja apenas mais uma placa de rua. A memória de Gonçalves Dias, ela permanece viva entre aqueles que são apreciadores da boa poesia, são apreciadores da boa literatura. Mas é claro, celebrar uma figura como Gonçalves Dias é sempre muito importante. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar do Museu do Mar, que apresenta a história do Piauí, que está localizado aqui no Brasil, na região norte do Piauí. Ali ele apresenta o complexo do Porto das Barcas, de Parnaíba, também reúne diferentes atrativos para turistas, e entre eles está ali a presença do Museu do Mar. O museu que apresenta uma mostra sobre a história e também a biodiversidade ali daquele local. Com uma estrutura física do final do século XVIII, o Porto das Barcas se liga à história de Parnaíba pela sua importância socioeconômica, não só para a cidade, mas para toda a região nordeste do país na época. O Porto das Barcas é um conjunto arquitetônico importante para a história do Brasil, porque ele é edificado num contexto em que ele acaba testemunhando o processo de integração do litoral do Piauí com as dinâmicas econômicas do Brasil colonial. Então é sobretudo essa justificativa que o IPHAN apresenta no relatório de tombamento do patrimônio. São mais de 200 anos de história que demonstram marcas do tempo nas paredes, arcos de portas e janelas, e uma arquitetura que sobrepõe diferentes temporalidades. É um sítio arquitetônico que se constitui inicialmente no final do século XVIII. São edificações feitas com pedras de grande volume, com a utilização de óleo de baleia,
com a utilização de moluscos triturados, né? É um dos métodos mais comuns nas regiões litorâneas coloniais do Brasil. O Porto das Barcas hoje é um complexo turístico-cultural e reúne 28 lojas de artesanato, restaurante e um ótimo cenário para fotografias de recordação por quem passa pelo local. Viemos a princípio, né, para a praia e vamos fazer alguns passeios, mas a gente está dando uma volta à noite e eu achei muito massa porque os museus abrem à noite. Eu achei muito legal. Isso para o turista é bacana porque às vezes a gente não tem tempo e aí vem à noite curtir um pouquinho, eu achei legal. E é dentro do complexo que encontramos também o Museu do Mar do Delta do Parnaíba, criado há poucos anos e disponibiliza para os visitantes um passeio memorável pelo seu acervo dividido em 11 setores. O Museu do Mar foi pensado para impulsionar o Porto das Barcas após a reforma de 2021. Né? Foi restaurado, revitalizado o complexo turístico, 10 mil metros quadrados, e o museu como esse local de diálogo da comunidade. Então a gente tem um museu pedagógico, né, com 3 grandes galerias. Aqui, para além da exposição, a gente tem aulas de teatro, de dança, atividade de cinema, atividades esportivas também. Então é um espaço de convivência muito agradável. E este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece mais uma vez a sua audiência. Teve aí os apoios técnicos do João Vitor e também a sua participação. Até a próxima semana. Tele Brasil Notícias.